Olá, meus amores, tudo bem? Quinto ano, é dia 21/10/2020, quinta-feira, quarto bimestre, aula de História, o desenvolvimento industrial e tecnológico. Durante o século XX, o estado de São Paulo concentrou o maior parque industrial do país até a década de 1950. As indústrias paulistas tinham a função de suprir as necessidades de alimentos, roupas, utensílios domésticos e outros bens de consumo do mercado interno e também para exportação. Depois de 1950, São Paulo passou a abrigar o que se chamou de indústria pesada, isto é, metalúrgicas e siderúrgicas, indústrias responsáveis pela transformação e fundição de metais que se tornaram matéria-prima para outras indústrias, sobretudo a indústria automobilística, que iniciava sua expansão no Brasil. Nesse período, esse estado investiu muito em projetos de infraestrutura, como ferrovias, portos, aeroportos e principalmente rodovias, que se consolidaram como a principal meio de locomoção de pessoas e cargas. A sociedade brasileira acompanhou esse desenvolvimento industrial e urbano e também se transformou rapidamente. A elite econômica, que no início do século XX era basicamente formada por fazendeiros, passou a ser composta de empresários, industriais, grandes comerciantes, banqueiros, etc., todos concentrados nas grandes cidades. Parque industrial localizado no parque industrial local havia diversas indústrias ou empresas que necessitam de determinados serviços para funcionar, como abastecimento de energia elétrica, de água e a facilidade de transporte de rodovias. Olha a imagem. Linha de montagem em fábricas de automóveis, São Bernardo dos Campos, São Paulo, 1956. Em poucos anos, surgiram polos industriais e algumas cidades passaram a contar com milhares de operários que moravam na maioria nos mesmos bairros ou em bairros próximos, onde as indústrias estavam localizadas. Nessa nova sociedade, a classe média também aumentou em número e poder aquisitivo, o que incentivou o consumo de novos produtos e, consequentemente, o desenvolvimento de novas indústrias. Na década de 1960, era comum os bairros residenciais dividirem espaço com as indústrias. Na imagem, o bairro de Limão, em São Paulo, 1968. Meus amores, o que é importante reforçar? A região mais desenvolvida do Brasil até hoje é a região sudeste, onde está localizado o estado de São Paulo. Por que essa região se industrializou tanto? Primeiro, foi um grande incentivo do governo federal, do então presidente, na época Getúlio Vargas, do progresso do Brasil e da industrialização brasileira, ter o desenvolvimento industrial e tecnológico. O estado de São Paulo foi escolhido porque ele já tinha uma certa infraestrutura e essa infraestrutura foi melhorando com o passar do tempo. E a nossa economia, que era uma economia fortemente agrícola, ela também começa a caminhar e engatinhar na industrialização, principalmente a industrialização de máquinas pesadas, as metalúrgicas e siderúrgicas. Para o quê? Para a construção da indústria automobilística, fabricação de peças e serviços para a indústria automobilística. Tá bom? E o estado de São Paulo começa a ser um dos maiores fornecedores de produtos industrializados para o Brasil e para parte da América
latina. Olha aí, atividades, meus amores. Qual é a principal função da industrialização? Qual que é a principal função da industrialização? As indústrias fabricam o quê e o porquê, né? Você vai escrever. Ao longo do século XX, a industrialização modificou as relações entre as pessoas. Explique essas modificações. É a sua vez. Olha lá, nós temos lá um textinho chamado É a Sua Vez. Você sabe de que maneira as indústrias impactaram as cidades em que você mora? Não tem como a gente formar grupo com os colegas, nós estamos em casa. Então conversa com o pai, com a mãe, com a sua família. Se tiver um irmão mais velho ou uma irmã mais nova que está lá no terceiro, no quarto, né? Pesquisa na internet, pode pesquisar também no livro, né? Como que é Goiânia? Goiânia tem indústrias? Como que é o setor industrial de Goiânia? A região em que vivo é industrializada? Qual é o nome das indústrias situadas na minha região? No Jardim Novo Mundo, que é o bairro que está situada a escola, tem indústrias? Quais que são o nome dessas indústrias? Se você mora na Vila Galvão, nos bairros próximos da Vila Galvão, ali naquela região tem indústrias? Quais são essas indústrias? Não, professora, eu não moro nem em Vila Galvão, nem em bairros próximos à Vila Galvão, nem no Jardim Novo Mundo. Mas eu moro próximo do Jardim Califórnia, próximo à Vila Romana. Tem indústria nesses locais? Você vai pesquisar. Bem simples, meninos, tá bom? Isso no próprio caderno. Não precisa fazer uma folha à parte para entregar. Qual que é o nome da indústria situada na minha região? Se você souber, você escreve. Quais matérias-primas essas indústrias produzem? Que produtos elas fornecem para o mercado interno, para o nosso país, para o nosso estado, Goiás, para a nossa economia de Goiânia? Que produtos elas fornecem para o mercado externo? Que produtos que essas indústrias, se elas exportarem para fora do país, para fora do Brasil, que produtos que elas exportam? Hoje é um dia perfeito para começar a realizar os seus sonhos. Meus amores, nunca desista dos seus sonhos. Nunca. Se alguém um dia te falar que você não é capaz, tenha força, fé e objetivo. O seu limite é só as estrelas. Confio em cada um de vocês. Beijo, beijos. Boa semana. Ótima aula.